no caminho da busca pela luz, pela sabedoria, pela liberdade, pelo amor, sempre existem obstáculos que nos separam dessas conquistas que nós queremos atingir um dia. E como buscadores da luz, vocês sabem que existe o seu oposto, que é a escuridão ou as trevas, né? E justamente esse inimigo secreto é essa escuridão, são essas trevas, ou em um termo mais simples, a ignorância do ser humano, o desconhecimento, o esquecimento de si. Então, essa ignorância, esse esquecimento de si, essa falta de conhecimento sobre si, é uma escuridão que nos impede de ver as coisas como elas realmente são, ou seja, de ver a luz, né? A luz ilumina, a luz esclarece, a luz mostra as coisas como são, a luz mostra a verdade de cada pessoa, e a gente tem essa escuridão nos atrapalhando de tomar posse da nossa luz. Essa escuridão é o inimigo secreto, essa escuridão é o ego, ou como as mitologias tem diversos nomes para esse mesmo fenômeno dentro do ser humano, que é essa escuridão que lhe impede de ver a luz, né? Muito bem, Rafa. Talvez a gente pudesse partir agora para uma próxima derivação disso, que é a necessidade de discernir isso dentro de nós, né? A Laís dizia que a psicologia gnóstica ela é religiosa, mas ela também é uma autopsicologia, onde a pessoa, conhecendo o ensinamento, conhecendo a teoria e conhecendo as práticas, sobretudo, essa pessoa ela é capaz de se tornar o seu próprio psicólogo, e como a Laís muito bem ressaltava, sem esquecer dessa religiosidade, dessa religião que está o tempo todo se integrando com a divindade, sobretudo dentro de si, para ter bom resultado nesse trabalho. Mas talvez, e aí que eu queria chegar, o mais importante a princípio é o discernimento. É a pessoa começar a discernir, a separar dentro dela o que é cada um desses elementos, né? O que é a sua parte divina, o que é a luz dentro dela e como a luz se expressa, e o que é as trevas, ou a escuridão, ou a inconsciência dentro dela. Porque se a pessoa não começa por aí, com o discernimento, e começa a colocar um contraste no que é isso e no que é aquilo, ela não vai sentir necessidade de eliminar algo e alimentar o seu oposto, que seria a essência. Ela não vai sentir necessidade de ir eliminando esse conjunto de elementos que lhe tornam inumanas. Por quê? Porque ela está fusionada com aquilo e, muito sinceramente, considera que aquilo é natural, que é normal ser daquele jeito, pensar aquilo, sentir aquilo, falar dessa forma. Então, será que a gente pode começar por aí, por esse discernimento, por essa separação, onde a pessoa vai galgando e colocando esse contraste dentro dela mesma? Claro, Bruno, a gente pode sim. Antes, seria importante nós lembrarmos que a gnose nos ensina todos os tipos de relações que nós temos na vida. Então, existe uma relação do ser humano com o mundo exterior, que está em volta dele, e isso envolve a sua família, o seu trabalho, suas diversões, isso envolve o meio ambiente onde ele está, a natureza. Então existe esse primeiro tipo de relação que o ser humano tem. Existe um tipo de relação que é a relação com o seu próprio corpo, com sua saúde, né? Entender como funciona seu corpo humano para que esse corpo sempre tenha as condições de saúde, para que esse ser humano triunfe na sua vida. E existe um terceiro tipo de relação, que o venerável mestre Samael explica, que é a mais importante de todas, mas também é a mais esquecida e a menos estudada, que é a relação com si mesmo. A relação com si mesmo. Então, para estudar o mundo exterior e você poder se dar bem, se relacionar bem com o mundo de fora, você tem que observar as coisas e saber como as coisas funcionam fora. Para você se relacionar bem com o seu corpo físico, você precisa ter uma noção de como funciona seu corpo,
para que ele também funcione bem e você não tenha problemas com ele. E esse terceiro tipo de relação, que é a relação com si mesmo, você também precisa conhecer como que você funciona na sua parte psicológica, que é a parte interna da gente é a parte psicológica, como a gente pensa e como a gente sente. Então, para isso, a gente precisa conhecer a estrutura psicológica do ser humano para poder começar a estudar as coisas, separar as coisas. A psicologia moderna, a psicanálise, a psiquiatria, eles dividem a estrutura da personalidade humana de uma maneira. Eles dividem em ego, superego e id. Mas já a psicologia agnóstica ela é mais profunda, mais ampla e nos dá uma estrutura mais sólida para que nós consigamos nos relacionar com os aspectos da personalidade humana. A gnose nos ensina que nós temos uma personalidade, uma essência ou uma consciência e o ego. Então, partindo do conhecimento desses três princípios, do que é a personalidade, do que é a essência e do que é o ego, aí sim nós temos condições de começar a nos tornarmos exploradores de nós mesmos, para conhecer quem é nosso amigo e quem não é nosso amigo, ou seja, nosso inimigo aí dentro.